Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por este 9º dia deste propósito. Nós estamos nessa fé, meu Deus, deste propósito da mudança, porque cremos, meu Deus, no que o Senhor está fazendo. Meu Deus, que cada um, meu Deus, possa ser guiada pelas vozes internas. As vozes, meu Deus, que o Senhor coloca, meu Pai, no nosso coração, aquela que vem totalmente do Espírito Santo. E eu peço, meu Deus, guia-nos, conduza cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, levar a cada um de nós, meu Deus, a uma proximidade maior de Ti, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Meu Deus, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado da Tua presença de nós, meu Deus, nos perdoa. Nós precisamos de Ti. Eu preciso que o Senhor coloque a Tua mão, meu Pai, sobre nós. Conduza, meu Deus, a cada um, aqueles que estão, aqueles que estarão, aqueles que, meu Pai, estão, meu Deus, está acompanhando, meu Pai, pela transmissão. Meu Deus, que nenhum seja roubado, Senhor. Nenhum venha ver a sua vida ser desperdiçada, desprezada, jogada fora. Meu Deus, não permita, meu Deus, que aquele, meu Deus, que andou tanto, que caminhou tanto, meu Deus, que conhece tanto, que entendeu tanto, venha se perder no final. Quantos estão se perdendo no final? Quantos plantaram, caminharam, remaram, nadaram, meu Deus. Está chegando o final do ano, meu Deus, e não está tendo a condição, Senhor, de finalizar direito. Mas quantos, meu Deus, fizeram escolhas erradas? Passou, meu Deus, todo o ano fazendo, realizando, tomando atitudes, meu Deus, sem pensar. E ao final, Senhor, tomaram uma decisão. E o Senhor está restaurando, meu Pai, todo o seu ano. Porque não é como começamos, mas é como terminamos, meu Deus. E que cada um, meu Pai, enxergue, Senhor, que está num grande propósito. E não pode parar. Nós não podemos viver, meu Deus, de maneira menor daquilo que nós já entendemos. Que cada um enxergue, meu Deus, o poder, a unção, o privilégio, meu Deus, que recebeu do Senhor. Meu Deus, e que todo peso no corpo, que todo peso na alma, que todo espírito que se levantou contra o nosso povo, colocando esse medo, essa insegurança, esse cansaço, esse sono excessivo, meu Deus, essa dificuldade no orar, a dificuldade, meu Pai, no declarar, a dificuldade, meu Deus, no fechar os olhos, meu Deus, no buscar mais a Tua presença, meu Deus, que toda trava, que toda estagnação, que toda resistência, meu Deus, que todo espírito que está colocando brigas, divisões, separações, contendas, meu Deus, ataques, meu Pai, na identidade, ataque na mente, ataques no trabalho, ataques na família, ataques no casamento, ataques no emocional, ataques dentro da igreja. Nós ordenamos agora, pegue tudo que é teu, da onde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver enraizado, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, derrama força, vigor, unção sobre cada um de nós. Meu Deus, que cada um seja tomado, meu Deus, pelo Teu Espírito, e veja o Senhor, meu Pai, levantando, sustentando, endireitando, fortalecendo, curando. Meu Deus, que cada um, meu Pai, veja, enxergue, sinta este poder, esta ousadia, esta coragem, meu Deus, esta fome pelo Senhor sendo aumentada. Receba a paz vinda do Espírito Santo. Receba alegria, receba plenitude, receba abundância. Veja o Senhor te sustentando, veja o Senhor acalmando o seu coração.
Veja esse peso, esse fardo desnecessário saindo das suas costas, do seu pescoço, dos seus ombros. Este aperto no coração sendo arrancado. E você recebendo paz, alegria, confiança. Que você confie no Senhor. E continue plantando e continue dando passos corajosos no Senhor. Meu Deus, derrame mais disciplina, meu Deus. Meu Pai, porque muitas vezes, muitos estão vivendo uma vida, meu Pai, tão indisciplinada por tanto tempo, que não consegue, meu Pai, se disciplinar em coisas pequenas. Nos ajude na disciplina, Senhor. Nos ajude na consistência. Nos ajude na persistência. Nos ajude, meu Pai, na perseverança. Nos ajude, meu Deus, na resiliência. Meu Deus, nos ajude na determinação. Ajude a cada um de nós a terminar essa corrida, a terminar essa etapa, a combater, meu Pai, esse combate, esse bom combate, meu Deus. Não deixe, meu Deus, o teu povo combater e entrar em guerras erradas, guerras sem recompensa, guerras, meu Pai, que só vêm para roubar energia, guerras que só vêm para roubar a paz, guerras que só chega, meu Deus, para roubar a força, o foco, meu Deus, a estabilidade desta pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa sustentar a cada um de nós. E que seja, meu Pai, mais um dia cumprido. Meu Deus, mais uma etapa da nossa vida, porque eu sei, meu Deus, que não existe, Senhor, atitudes como essa, meu Deus, que não mexe no mundo espiritual. Nós estamos aqui mexendo no mundo espiritual, estamos sendo favorecidos. Existe um favor sobre nós, existe uma liberação espiritual sobre nós, meu Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito, meu Deus, que atos como esse, atos de fé, meu Deus, estando no lugar certo, plantando e aprofundando as suas raízes, como dizem Colossenses, meu Deus, nós estamos tirando da terra nutrição, meu Deus. Nós estamos ligados à videira verdadeira. Estamos, meu Pai, sendo alimentados, independente do lugar. Se estamos na terra, meu Deus, o Senhor vai sustentar mesmo em terra seca. Porque o que nós tiramos, meu Deus, não é daquilo que vemos, é mais daquilo que não vemos. Meu Deus, enquanto o mundo está olhando, meu Deus, ao redor, ao derredor, meu Deus, e não tem frutos, não tem, meu Deus, água, não tem para onde, meu Pai, se esconder, ou até uma árvore para descansar, meu Deus, uma sombra. Nós estamos sendo sustentados, meu Deus. E as nossas raízes estão tirando, meu Pai, da onde ninguém vê água, nós estamos tirando água. Da onde, meu Pai, muitos estão com sede, meu Pai, nós estamos sendo a árvore que dá sombra, que dá fruto e que é, meu Pai, sustentada pelo Espírito. E que pode sim dar água, meu Deus. Meu Deus, não existe, Senhor, algo que o Senhor não crie, meu Pai, com um propósito. Porque até o ímpio, o Senhor, meu Deus, criou para o dia do juízo. E nós acreditamos no propósito. Nós acreditamos no processo. E nós acreditamos, meu Pai, mais neste plantio desta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Daqui, meu Deus, eu creio que vai sair hoje, meu Pai, muitas definições e respostas hoje aqui. Meu Deus, será, e eu creio, meu Pai, eu tenho uma convicção, uma certeza. Meu Deus, essa semana estará marcada na nossa existência. Meu Deus, que foi a partir desta semana, meu Pai, que o de repente chegou na nossa vida. Que as respostas chegaram, que os processos acabaram, meu Deus, que as definições aconteceram, que as curas foram comprovadas, que os negócios foram fechados, meu Deus, que as vendas foram finalizadas. Eu creio, meu Deus, na terra sendo possuída. Eu creio, meu Pai, no ímpio favorecendo o justo. Eu creio, meu Pai, num favor que vem do Senhor, meu Deus. Este favor que vem do Senhor
Eu entrego esta reunião, meu Pai, em tuas mãos, que seja o Senhor fazendo. Realize esse trabalho, meu Deus, porque nós não temos a menor capacidade de alguma coisa se não vem de Ti. Nos capacite, meu Deus, porque até para o básico, enquanto o mundo, meu Pai, não enxerga que tem o básico, e o básico, meu Pai, já é muito maior do que a maioria não tem. Nós temos, meu Deus, o básico, mas nós enxergamos o muito. E nós, meu Pai, somos gratos pelo básico e pelo muito, meu Pai, e é por isso que sempre temos. Porque a gratidão multiplica, meu Deus. E vemos, meu Deus, que nós temos tudo o que precisamos, meu Deus, tudo o que necessitamos e muito mais do que nós precisamos, meu Deus. Eu te amo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu sou mais que vencedor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, graças a Deus. Já falou boa noite para essa pessoa que está do seu lado? Fala boa noite. Ó, estou esperando, hein? Seu prazo é até, fala para essa pessoa, seu prazo é até o Natal. Eu quero tudo, teu propósito completo, e você no pé do altar testemunhando depois. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2024, a unção de Josué, a unção da restauração, a unção do impossível, a unção da mudança está sobre mim e eu já estou vivendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pode sentar por gentileza. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Repita comigo, eu sou guiado somente pelo Espírito Santo. O inimigo, a fome, o desemprego, a enfermidade, os vícios, as tempestades, nada tem o poder de destruir um crente guiado pelo Espírito Santo. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos a andar com Ele e a seguir as suas direções. Então, a partir do momento que eu conheço a Cristo, a partir do momento que eu entrego a minha vida, eu confesso, eu sou guiado por Ele, eu vivo uma vida totalmente guiada pelo Espírito. Independe do que está acontecendo. Se a economia vai mal, está tudo bem. Se agora aparece uma doença nova, está tudo bem. Se aconteceu alguma situação na minha casa, está tudo bem, porque o lugar que eu estou não determina o meu coração. Eu gosto muito, para não dizer que eu amo o Salmo 27. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa que você realiza com o Espírito Santo, é somente quando você reconhece a voz dele. E você decide ter uma sensibilidade. Como você chega numa sensibilidade dessa? Você eliminando distrações na sua vida. É interessante que há um tempo atrás, né, eu sempre desejei, na realidade, mas eu lembro de eu realizar e querer, eu quero essa unção, eu quero essa capacidade de revelação que a bispa tem. E aquilo me veio muito forte. Para você ter o que ela tem, você precisa fazer o que ela faz. Isso é algo que revela e destrava, expande, explode a sua mente. Porque não dá para você ter aquilo que uma outra pessoa tem. Às vezes você está sentado e está vendo uma pessoa toda hora testemunhando, vencendo, vivendo coisas novas, uma mudança drástica na tua vida, na vida dela, no caso. E aí você olha e se a gente não tem o coração certo, a gente começa a questionar. E até mesmo falar, meu Deus, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui há anos na igreja, né? Essa cadeira tem meu nome aqui, até eu botei o nome na minha cadeira. Há tanto tempo que eu tenho. Eu lembro que quando derrubaram, né, o Palestra Itália, né, antes de fazer a Allianz Parque, eles começaram a vender assento.
Aí você podia ir lá e comprar um assento no estádio, né, do palestra, né, do estádio antigo. E tem gente que assim, praticamente comprou o seu assento, mas não ocupou o seu lugar. Você pode ter o assento comprado, mas aquele lugar não é teu. Se você não ocupa aquele lugar, você só vai ter um assento bonito e as pessoas vão saber onde você senta. E aí tem gente que você vai chegar dos mais antigos e vai falar, opa, não posso sentar aqui porque fulano de tal já senta aqui. Mas será que ele ocupou no mundo espiritual a função que ele recebeu, ele está ocupando? A unção, o poder. Muitos aqui foram muito abençoados. Deram testemunhos assim que você fala, meu Deus do céu, olha como essa pessoa foi abençoada. E agora a pergunta é, ela derramou na mesma quantidade? Porque pico de vitória, é interessante, né? Pico de vitória a gente pode ver. Chega num tempo, a pessoa vai, dá muitos meses ou até anos, né, consegue fechar, né, um negócio, consegue vender um negócio, consegue conquistar algo também na vida dela. Mas você sabe que o que o Senhor quer é um povo estável. Antigamente eu via muita gente fazendo dietas, aquelas dietas malucas, dieta da banana, só vou comer banana, dieta da maçã, dieta não sei o quê. E consegue perder uns 3, 4 quilos, mas depois volta pior, até ganhando 5, 6, 7, 8 quilos a mais. Porque aquilo não é algo que vai conseguir ser sustentado. Por quê? Porque não mudou a mente, não mudou a alimentação, não mudou a sua atmosfera. Se você vive numa atmosfera de doce, não adianta. Quando você tiver fome e não estiver prestando atenção, você vai comer. Bispo, mas o autocontrole? Não, a Bíblia fala sobre fuja da aparência do mal. Então, você não precisa ter um monte de doce, muito de chocolate para você falar, não, eu não vou, e aí vai, de maneira boba, botar cadeado na gaveta, botar, né, trancar, como eu já vi gente trancando com cadeado corrente a geladeira, e aquilo vai tratando o efeito e não a causa. A questão é que se você quer uma sensibilidade, ser guiado totalmente pelo Espírito Santo, você precisa sim mudar a sua atmosfera. Não, você não negocia mais com pessoas. Eu lembro de uma pessoa que veio falar comigo, e nesse processo batizou, conheceu, aceitou Jesus, largou as práticas, né, do passado, fez muitas coisas, muitas coisas. E aí essa pessoa chega num dia, né, num domingo, eu até falei já essa história, chegou até mesmo alcoolizado, e eu esqueci de falar naquele dia que ela tinha sido roubado o celular dela. E ela disse, bispo, estava todos os meus contatos, e na hora eu falei, graças a Deus que você foi roubado. Tem coisas que é assim que a gente elimina. Quando você enxerga que Deus é tão bom com você, que faz você perder coisas para você não perder o que é mais importante. Não é ruim você perder um celular que tem cheio de mais de 200, 300 contatos de gente que só leva para a imoralidade, só leva para a mentira. Porque quando você nasce de novo, literalmente você nasce de novo, você nasce com outro, literalmente não, figurativamente, mas no mundo espiritual, você nasceu de novo. Então quando você chega num lugar, você se torna uma pessoa irreconhecível. Praticamente, né, quase sua digital foi mudada, o seu DNA espiritual foi mudado, sua fisionomia. Né, eu conheço pessoas que não sorriam, nunca. E quando conheceu o Senhor, começou a sorrir, não parar de sorrir, e se tornou quase uma pessoa irreconhecível. Mudou o cabelo, mudou a roupa, mudou as amizades. E quando você muda toda a sua atmosfera, você muda de dentro para fora, não adianta. Vai acontecer você ser totalmente guiado pelo Espírito. Não, você não pode mais ser guiado por pressões. Você não pode ser guiado mais pela economia. Você não pode mais ser guiado por casamento. Você não pode mais ser guiado por um problema emocional. Você não pode mais ser guiado pelos filhos. Você não pode ser guiado pelo marido, pela esposa. Você não pode ser guiado por ninguém. Você só pode e só deve ser guiado pelo Espírito Santo. E quando você decide ouvir somente uma voz,
Quando Jesus ia para a casa de Jairo, vieram falar para ele: olha, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. E ele decidiu ouvir a voz. Não ouça as vozes, tão somente creia. Então tem coisas que a gente fala: meu Deus do céu, qual é a voz que eu estou ouvindo? Se você não estiver ouvindo a voz certa, você vai estar ouvindo a voz errada. Você vê que quando você ouve a voz certa, você repita comigo: eu tenho autoridade. Você vê toda a história de Elias, desde quando ele apareceu, ele já chega chutando a porta, né? Ele já chega literalmente chutando a porta. Acabou a água, chuva, encerrou por hoje. E só daqui 3 anos e meio eu chego, corto a água e vou embora pegar e ficar num riacho. Durante todo o processo. Porque existe um processo. E a todo momento, mesmo ele conhecendo Acabe, Jezabel, vendo toda aquela situação, ele não se intimidou, porque a todo momento, quando você ouve a voz certa, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é guiado por Deus, você tem autoridade. E ele teve autoridade, e sempre teve autoridade. Você vê a autoridade do Senhor falando: pronto, agora é o momento de aparecer. E no momento que ele apareceu mesmo. Já mandou, chama todo mundo, chama os profetas, chama toda a nação, chama Acabe também. Eu quero que todo mundo esteja aqui, para mostrar o que Deus vai fazer e o que Deus ele pode fazer. E todo aquele processo aconteceu. Os profetas se cortando. E toda aquela coisa, aquela cena, para não dizer ridícula, de todos ali fazendo e acontecendo e fazendo todo o show. E você vê um homem com uma autoridade tão grande que ele começou a zombar. É melhor gritar mais alto, é melhor falar: não, talvez ele esteja ocupado, né? Porque ele é um Deus, né? E ele começa a zombar. Uma pessoa que tem tanta convicção e autoridade, que sabe o Deus que tem, e sabe os sacrifícios tolos que o povo do outro lado estava fazendo. Sabe quando você chega num lugar e você tem autoridade de falar: para de fazer isso aqui, porque isso aqui não funciona. Não, mas a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui, outro. Não, vamos orar, porque é Deus que vai abrir essa porta. Não, vamos jejuar, porque é Deus que vai resolver essa situação. Não, vamos parar de ficar se cortando aqui. Vamos parar de ficar gritando. E vamos começar a ouvir a voz do Espírito. Aquela pessoa que ela tem autoridade: eu vou ouvir a voz de Deus, porque Ele está falando. Deus não para de falar. A questão é que nós que estamos sujando os nossos ouvidos espirituais. Se os seus ouvidos estivessem limpos, você ouviria a voz do Senhor. E você iria obedecer. Porque no momento que Elias falou, fogo do céu desceu. E ele foi e teve a autoridade de matar todos os profetas. Mas no momento que ele ouviu a voz errada de um mensageiro que foi enviado por Jezabel, ele foi tomado pela voz errada e pelo espírito da intimidação. E ali, até hoje, o que determina você ouvir a voz, ouça o que eu estou falando. O que determina você viver com unção, poder, favor, graça e autoridade é você obedecer às ordens simples. A todo momento ele obedecia às ordens pequenas. Vai para lá, fica aqui, come aqui, vai para Sidom, vai para aqui, agora vai para lá. Agora apareça, agora vai. É ou não é? Ele só repetia, ele só fazia, não precisava fazer nada. Você não vê acontecendo nada mais. É uma rotina, é algo diário, ouvindo as ordens simples. E no momento que ele ouviu a voz errada, ele foi para o deserto, o lugar que não era para ir. Ele foi ficar, esconder, deitar debaixo da árvore e começar a fazer orações que, ao invés de um homem desse fazer oração para aquela situação ser resolvida,
ou para aquela mulher, ou por qualquer outra coisa, ele foi pedir a própria morte. Mas aquilo que gerou aquela decisão foi o medo de morrer. Você para de pensar. Porque de verdade, uma coisa que eu aprendi na minha vida, até para pensar preciso de Deus. Já parou para pensar que eu realizo orações para eu orar? Meu Deus, me ajuda a orar. Como assim? A gente a gente precisa ser, vamos colocar assim, a gente é tão dependente, não, a gente precisa ser tão dependente, porque tem gente que não é tão dependente assim. E eu preciso ser esse tipo de dependência, porque senão eu vou desobedecer as ordens simples. Eu preciso orar para orar. Meu Deus, me ajuda a orar. Me capacita para orar, me capacita para ler. Quantas vezes eu paro e falo, meu Deus, me ajuda a entender, me ajuda a ler o versículo, eu preciso entender o que eu estou falando. Eu preciso ler. Se eu não sou guiado pelo Espírito, eu começo até a pular a palavra. Quem já viu uma história? Quem já passou por isso? Começa a ler, começa até a gaguejar um versículo que você conhece. Mas por você talvez falar com a intenção e motivação errada, você está na carne e você começa a gaguejar o versículo. Quem já viu isso? Quem já viveu isso? Levanta a mão com fé, em nome de Jesus. Se até para isso, para eu conseguir ler um versículo, se você for ler um letreiro, a 150 por hora, 120 por hora num carro, na rodovia, e você consegue ver a placa, né? Rubiné, Santa Fé do Sul, a tantos quilômetros. Você consegue ver até a quantidade de quilômetros. Você consegue ler a placa do caminhão quando você está ultrapassando. Mas para ler um versículo parado numa cadeira, você não consegue ler, porque para isso você precisa do Espírito. E se eu não sou guiado pelo Espírito nas coisas pequenas, eu não vou ser guiado pelo Espírito nas coisas grandes. Elias perdeu autoridade, porque quando ele ouviu a voz errada, ele perdeu a autoridade. Quando ele foi guiado pela voz do medo, ele perdeu a autoridade. Quando ele foi guiado pelo medo, ele perdeu a autoridade. Ele não falou nada com nada, nem orar sabia orar. Nem orar. Se a gente não é guiado pelo Espírito, nós não realizamos nem as orações certas, e a Bíblia diz, não tem por que não pede, e quando pede, pede pelos motivos errados, porque quando eu não sou guiado pelo Espírito, eu estou pedindo motivos errados. Eu estou fazendo oração que não está sendo respondida. Por quê? Porque o meu coração não está voltado para o Senhor, eu não estou com sensibilidade. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, porque até fazer os pedidos certos, porque o Senhor só vai te colocar pedidos que Ele vai te dar. Não adianta você fazer pedido, eu quero tal coisa aqui, fugindo totalmente do teu propósito, você não vai receber. Sinto muito de dizer. Sinto muito de dizer, tem gente que está há anos pedindo a mesma coisa e não recebe. Por que você acha? Um alinhamento. Porque se você se alinhasse mais com Deus, e você ficasse realmente na presença de Deus a todo momento, você ia saber pedir de maneira correta. Porque os seus pedidos têm que ser voltados ao seu propósito. Se os seus pedidos forem guiados totalmente por propostas, sempre você vai estar arrumando uma proposta melhor para você aparecer e tentar suprir uma falta de identidade sua. Quando você é guiado pelo Espírito, você tem uma identidade de Cristo, você quer agradar a Deus. Ponto. Você não busca mais agradar as pessoas. Você não quer mais um carro zero para viajar para a cidade lá do interior, para mostrar teu carro novo para toda a cidade, da onde você saiu. Eu venci. Já viu? Quantas pessoas já viram? Fala a verdade, quem já fez isso aqui? Já buscou ter um carro novo para mostrar para os outros que venceu? Vai, levanta a mão que eu sei. Tem muita gente que faz isso. Tem que ter coragem para assumir. Quanta gente já fez isso? Eu preciso andar com roupa de muita grife, muita marca, para somente mostrar que eu tenho condição de ter. Olha, é difícil manter uma imagem. Mas é mais difícil ainda buscar a aprovação das pessoas. Se você... É interessante que você nunca vai conseguir agradar a todos. Eu não entendo por que muita gente está querendo agradar a todos. Já viu? Você vê emissoras com uma linguagem, né,
tentando agradar todos os públicos. Isso não existe. Culturas esquerdistas, fazendo marcas cederem a mudar toda a sua cultura para agradar uma minoria. E não consegue, porque sempre você vai desagradar. Então, quando você busca agradar 10 pessoas, você se desconfigura. Porque você precisa agradar só um. E através desse Deus, Ele faz todos se agradarem e todos se submeterem. Você precisa parar de perder seu tempo, sua energia, o seu foco, o seu propósito, os seus anos da sua vida e buscar agradar a Deus. Não, nós não podemos mais tentar agradar até mesmo a nossa casa, a nossa família, porque muitas vezes, bispo, como assim você está querendo dizer? Não tem que agradar, óbvio que você tem que agradar, mas ouça o que eu estou falando, é uma troca. Ah, eu tenho um propósito, eu tenho um jejum, mas eu tenho um aniversário de alguém, eu preciso nesse aniversário porque senão vai ficar feio. Não, o que vai ficar feio vai ficar no céu. Você precisa priorizar a Deus. Porque a única fé, porque a festinha de formatura de não sei o que, tal. Tem dia, dá para acertar, dá para ajustar, dá para ir mais cedo na igreja, dá para sempre ajustar. É por isso que a gente tem 4 cultos no dia. Para ajustar. Mas tem gente que faz isso, somente corta. Não, hoje eu não vou porque isso aqui é mais importante. Eu preciso priorizar. Eu lembro de uma pessoa, de um evangelista que vinha todo dia na igreja. E ele vivia falando, olha, bispo, minha esposa não quer vir na igreja. Mas já tentei de tudo, ela não quer. Todo dia ele vinha e ficava o dia inteiro na igreja. Todo dia. E a minha esposa falou, mas eu não quero, mas não quer nem ver o homem de pintar de ouro, muito menos a igreja. Eu falei assim, você sabe que está faltando equilíbrio. Mas o senhor está falando para eu parar de vir à igreja? Estou. Para você equilibrar. Você está todo dia, todos os finais de semana, você não sai um dia com seus filhos. Você não está um dia com a sua esposa. O que você acha que está acontecendo? Bastou ele acertar, a mulher veio para a igreja. Porque o Senhor nos chama para viver uma vida equilibrada. Não adianta nenhum nem outro, você precisa o quê? Viver um equilíbrio, sim. Existe na vida, nós precisamos viver e buscar esse equilíbrio. Na Bíblia diz em Salmo 5, capítulo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor protege como um escudo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você recebe um favor. E mesmo se Ele te mandar para lugares difíceis, e até mesmo mortos, você precisa confiar que Deus que te mandou. Bispo, mas Deus não vai me mandar para lugar morto? Vai. Mas vai mandar. Abre aqui para mim, aqui em Ezequiel 37. Ezequiel 37, o que você acha que aconteceu? O Senhor, Ele colocou, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele, repita comigo, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale, deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Qual é o sentido disso? Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou, o Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos. Muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para lugares cheios de ossos, lugares mortos, lugares difíceis, que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pronto, dei lugar à emoção, agora eu estou interpretando. Eu lembro de uma pessoa que ela recebeu a palavra do altar, de pastores, do programa, e aí veio de novo, marcou uma clínica comigo, um atendimento, e falou, bispo, eu quero saber se isso aqui... Eu falei, mas se tu está falando, se o teu espírito já falou no teu coração, o que eu estou aqui para acrescentar? Eu falei para ele, eu não tenho nada para acrescentar.
Se o Espírito que está falando, vai. Se ele aponta, ele paga a conta. É ou não é? Então, o que você está me fazendo perder meu tempo aqui? Porque Deus já falou com você de diversas maneiras. As pessoas não entendem que o Senhor, Ele quer falar com você. Eu falei ainda uns cultos passados, acho que mês passado eu falei sobre isso. Você precisa vir na igreja e receber a confirmação e não revelação. Sabe por quê? Porque Deus já te revelou na tua casa. Tem gente que vem para cá só para buscar revelação porque não tem intimidade com Deus. Porque por que você acha que o Espírito vai revelar para o pastor antes de você? Será que o Espírito não quer falar no seu coração? Não quer guiar a sua vida? Não quer mostrar para você quais são os caminhos que você deve seguir? Sim ou não? Hã? Então, quando você vem para a igreja, você tem que buscar a confirmação. Porque algo já foi colocado no seu coração. Algo já foi introduzido na sua alma. Um desejo começa a arder. E quando você chega aqui, você precisa, não, bispo. E muitos aqui chegam, eu preciso agora, qual é a direção que eu vou seguir? Qual é a direção que eu vou seguir? Qual é a direção que eu vou seguir? Pega a tua Bíblia. Conheça Deus. Desliga a televisão, desliga o celular, para de ficar em lugares para perder tempo, fofocando em coisas que não vai agregar nada à sua vida. Ouça a Deus. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção que é liberada para você através da condução do Espírito Santo, ela quebra o jugo, a unção compensa, a unção te levanta, a unção te capacita. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito, o Senhor, Ele me sustenta em todos os meus caminhos, em todos os meus relacionamentos, em todos os meus desafios. A sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço. Repita comigo, eu tenho o favor de Deus na tempestade. Eu tenho o favor que me sustenta. O favor não impede as tempestades, mas nos tira dela. O ímpio e o justo têm tempestade. O ímpio e o justo têm tempestade. Não dá para não lembrar da passagem do Senhor mandando os discípulos para o outro lado. Ele mandou. Ele sabia da tempestade. E aquela tempestade trabalhou um rompimento naqueles discípulos. Naquele que saiu e naqueles que ficaram. Porque tudo que eles estavam vendo, ninguém saiu daquele mar do mesmo jeito. Então, quando você é guiado por Deus, você tem experiências inéditas que você nunca viu. E quanto mais eu sou guiado pelo Espírito, mais experiências como essa. Experiências que nós só temos quando o Espírito integralmente me guia. Você precisa ser guiado totalmente pelo Espírito Santo. Hoje a bispa, ela trouxe uma palavra que eu preciso falar para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos 16. Eu quero ler a partir do 16. Certo dia, dirigindo-nos para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro.
Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuava fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. É interessante, não é esse o ponto, mas é interessante isso. Paulo, ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. E mesmo aquela pessoa falando algo, e quem não tem discernimento e não é guiado pelo Espírito, falaria que ela era quase uma discípula de Paulo. Ela estava lá pregando o Evangelho junto com ele. Mas Paulo, ele se indignou. Ele ficou indignado. Como você pode saber, falar, simplesmente não viver e naquilo não ser verdadeiro? Ele sabia que aquilo não era falado, aquela revelação não era dada pelo Espírito Santo. E ele sabia que aquela situação, toda aquela escravidão, é algo que não condizia. Você vai ver uma pessoa que fala de um jeito, de uma boca, é aquela passagem, né? Pode uma fonte sair água doce e salgada? Né? Sabe onde uma pessoa fala mentira e fala a verdade? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-o aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Repita comigo: depois de serem severamente. Então não foi somente algo simples, poucos açoites. Eles machucaram eles. Eles humilharam. Eles feriram mesmo. O objetivo era o quê? Que fosse severamente açoitado. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu quero que você, antes de nós continuarmos, se coloque nessa situação de Paulo e Silas, indo todos os dias, criando, fazendo o seu dia a dia, o seu relacionamento, construindo e cumprindo aquilo que Deus colocou no seu coração. E muitas coisas aconteceram este ano. Muitos chegaram aqui severamente açoitados, presos, em prisões, com situações que são situações injustas, difíceis, vergonhosas, humilhantes. E aqui eles foram presos, humilhados, açoitados, machucados, estavam sem roupa, estavam presos pelos pés, não conseguiam andar, estavam totalmente estagnados. Estava ali numa prisão. E qual foi a atitude de fé? Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. No mesmo versículo você vê ele ficando indignado por algo que não afetava diretamente ele.
E aqui que algo que afetava totalmente os dois. Afetava o seu propósito, afetava o seu corpo, afetava a sua alma, a sua carne. Eles estavam presos, estavam numa situação humilhante, vergonhosa, machucados, sem roupa. E a atitude de fé deles era continuarem orando e cantando o hino a Deus, e os outros presos os ouviam. É interessante que na mensagem diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando fervorosamente. Repita comigo, os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Você sabe que, olha que coisa doida. Olha que coisa fantástica que o Espírito Santo faz. Ele permitiu que acontecesse todas aquelas situações com os dois, para que dentro da cadeia, até aqueles que estavam presos, eles não estavam entendendo, acreditando, porque aquilo não era racional. Ninguém faz isso. Quem machucado, sem roupa, trancado, humilhado, açoitado, está cantando e orando e agradecendo a Deus? Que atitude de fé é essa? Quantos estão açoitados, humilhados, sem roupa, envergonhados, e Deus está te esperando uma atitude de fé como essa? Uma atitude de fé como essa, uma atitude como essa, sabe o que acontece? Sabe o que isso gera? De repente, repita comigo, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que o seu de repente chegou. Por volta da meia-noite começava um novo tempo, um novo dia. A noite pode ter parecido longa. Somente quem não consegue dormir, não consegue encostar as costas, está humilhado, envergonhado, sabe a dor que passa. E o de repente aconteceu com uma atitude de fé como essa. E a bispa ainda falava, leve isso para a igreja, porque o Espírito Santo está confirmando. O de repente chegou e as portas das prisões estão sendo abertas. As portas das prisões estão sendo abertas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, o amanhecer chegou para todos nós. O de repente chegou para todos nós. E chegou numa situação tão violenta, um terremoto que nem a prisão serviria mais. Porque os alicerces da prisão foram abalados. Acabou. Até esta prisão está sendo desativada. Até essa cadeia está sendo desativada. Os alicerces foram abalados. É um fim de um tempo difícil, que parecia que não ia acabar, quantos iam e voltavam para essas prisões.
E essa prisão está sendo desativada porque o de repente chegou numa atitude de fé, que veio através de uma liberação. Algo está acontecendo e os terremotos estão sendo gerados. Terremotos estão sendo gerados. Toda a região, toda aquela nação, aquele lugar estava recebendo e vivendo um terremoto para favorecer 2 homens. Todos estavam lá vivendo aquilo. Você sabe que esse instrumento para sair e para liberar todos que estão ao seu redor dessa prisão. Você ser o instrumento para que todos que estão junto com você venham a viver essas aberturas de celas. Abrir as celas na sua casa. Abrir as celas no seu trabalho. Olha, eu falava com uma pessoa, e ela disse que em toda a equipe de venda dela, ninguém tinha vendido o mês todo. E só ela vendeu. E ali começou depois uma liberação que outros começaram a vender. E começa assim, sempre pelo justo. Então eu não sei qual é a posição, qual é a situação que hoje você vive. Mas continue orando e cantando, porque o terremoto está chegando. As celas serão abertas. O de repente está chegando e nós temos assim, o Espírito Santo confirma, você não vai virar esse ano com essas situações. O de repente está acontecendo. Essas prisões estão sendo desativadas. As celas estão sendo abertas. Deus está te favorecendo. Você vai parar de viver essas noites, as mesmas situações de sempre. Deus conduziu toda aquela situação. E vinha de alguém que tinha convicção no seu coração. Eu estou aqui, porque Jesus me colocou aqui. Nessa prisão, dessa maneira, desse jeito, nessas condições. E o propósito é muito maior. Todas aquelas prisões foram abertas, não foi somente a cela dele. Todas as celas foram abertas. Porque quando Deus faz de maneira exagerada, abundante. E eu acredito nisso. E eu acredito nessas liberações, começando já nessa segunda-feira. Deus liberando para todos nós e essas celas malditas acabando na nossa vida. Acabou esse tempo de desgraça, de humilhação. Essa situação que parecia que nunca ia acabar. Essa noite, porque só quem tem dor e sabe a dor que está vivendo, sabe como a dificuldade, sabe o que é viver numa cela úmida, vazia, escura, machucado. Deus está liberando portas aqui para nós nunca mais voltarmos para esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Para de se indignar por estar nas prisões. Existe um propósito que você está nessa prisão. Existe um propósito que você viveu essa injustiça. Existe um propósito. E começou lá em cima, quando eles estavam fazendo aquilo que foram determinados para fazer. Todo dia fazendo a mesma coisa. Mas você sabe quando você se indigna por uma situação que está errada? Você vê que não é coerente aquilo. Paulo e Silas, eles somente viram, aquilo não está certo.
mas é tal, mas está gerando receita ali, tal, mas eu não posso aceitar isso, eu sei que está errado. E aquela situação que você veio para acertar, você foi condenado por estar fazendo certo, julgado injustamente, açoitado injustamente, preso injustamente, humilhado injustamente, envergonhado injustamente. Às vezes você está aqui e está falando, bispo, você não sabe como foi o ano. Você não sabe como estou vivendo, como há situações difíceis. Eu te falo uma coisa, está difícil. Mas eu te garanto que aqueles mesmos que estão passando a mesma situação está infinitamente pior que você. Porque dessa tempestade você vai sair, e eles não vão sair. Dessa situação, dessa cela, Deus vai abrir. Mas eles não vão ver as celas sendo abertas. Muitos tomaram uma decisão, e muitas vezes parece que as decisões que a gente toma, parece que ela é encoberta por outras pessoas que têm decisões erradas. E eu estou vivendo a mesma situação no barco. Então assim, se Deus está trazendo essa palavra hoje para nós, é porque Ele está mostrando para você. O lugar, as pessoas, a atmosfera, as injustiças não determinam o seu coração. Não determinam o seu relacionamento com Deus. Você sabe por que aqueles presos não estavam entendendo o que eles estavam escutando? Porque Paulo estava livre. Ninguém podia prender o Paulo. Você sabe quando você está numa situação que todo mundo vê, você está preso e você está falando, eu estou livre. Porque quem me colocou aqui é Deus. Eu nunca fui preso, nenhum justo é preso. Você nunca será preso. E mesmo se tentarem matar você, você nunca morre. Eu já falei aqui, uma das últimas pregações do Billy Graham, e ele disse que um dia falaram, ele estava muito velho, já estava com 97, 98 anos, ele morreu com 99. E ele disse, olha, se um dia falarem que Billy Graham morreu, é mentira, eu só mudei de endereço. Isso é fantástico, isso é fantástico. Isso aqui. Quando Deus está te guiando, ninguém pode tentar desviar, ou tentar mudar o seu caminho, tentar te enganar. Deus está te guiando. Decida hoje, seja guiado por Deus em tudo. Pare de ser guiado por problema, por pessoas, por pressões. Não seja guiado mais por isso, isso nunca deu certo. Seja guiado por Deus. Obedeça as ordens simples. Deus está te chamando para você voltar como o próprio Elias nós ouvimos ontem. Elias foi muito longe. Elias, ele decidiu, pelo medo, entrar no deserto. Mas para aquela situação ser resolvida, ele precisava ir um pouquinho mais longe. Porque Deus não iria falar no lugar aonde ele quis ficar. Ele vai falar no lugar aonde Deus quer que ele esteja. Porque até para falar com Deus, você precisa estar no lugar alto. Não adianta falar de qualquer lugar, você vai ter que subir o seu lugar. Vai ter que subir o patamar, vai ter que subir no monte. Vai ter que subir o seu nível. Para lá você ouvir. E o que você vai ouvir? Aquilo que você já sabia. Volte pelo caminho que você veio. Porque eu nunca te mandei vir pelo deserto. Eu nunca te mandei chegar tão longe.
Mas quando ele volta a obedecer e obedecer às ordens simples, ele sai de lá, além da autoridade, mas agora é para ungir. Ele já tinha autoridade. Ele já estava mostrando que ali era um novo tempo. Mas agora ele precisava fazer a transição, passar bem o bastão. Então quando você obedece, agora você está em outro nível, que você vai ungir. E como ele mesmo fez, ele só chegou e jogou a capa sobre Eliseu e saiu andando. Aquele voltou a ter, aquele era o Elias, um homem de autoridade. Um homem que quando o exército veio atrás, se eu sou homem de Deus, que fogo do céu caia. Ele sabia quem Deus era. E quando nós somos guiados por Deus, você sabe quem Deus é e você não tem medo de falar. Você não tem medo. Você não é tomado pelo medo, e muito menos por intimidação. E o Senhor está nos mostrando aqui hoje, este é o momento de você voltar a ser guiado, entender que ninguém pode te prender, você pode estar numa prisão, numa situação difícil financeira. Você pode estar numa situação difícil no seu casamento, na sua saúde. Mas continua louvando e orando e confiando no Senhor. Continua louvando e orando e continua louvando ao Senhor e cantando. Porque a obra não é para você. A obra agora é para todos que estão ali presos ao seu lado. A obra é agora para constranger e realmente mostrar naquela prisão quem é o livre e quem é o solto. Aquele quem é o preso e quem é o livre. Aquele que sabia que uma hora ou outra o Senhor iria fazer. E Ele não fez simplesmente mudando com decreto. O Senhor mostrou, estremecendo por toda aquela prisão, que Ele pode abrir qualquer cela, em cima de qualquer circunstância. E hoje você precisa entender isso. Se você voltar a ser guiado pelo Espírito, confiar naquilo que o Senhor está falando e fazendo na sua vida, o terremoto vai chegar e as celas serão abertas. E essa situação você nunca mais vai viver os mesmos problemas. Fala com Deus nesse momento. Feche os seus olhos e eu quero que você apresente para Deus e tome uma decisão hoje aqui. Eu não vou mais ser guiado pelos meus sentimentos. Eu não vou ser mais guiado por problemas. Eu não vou ser mais guiado por dificuldades. Acabou esse tempo de eu ser guiado por coisinhas pequenas. Isso não tem o poder para te guiar. Hoje é o dia de você voltar a ser guiado pelo Espírito, confiar em Deus, estar no lugar onde Ele te colocou. Porque Deus, Ele vai gerar um terremoto, e as celas serão abertas, e as prisões serão afetadas, e os alicerces serão estremecidos, e nós nunca mais viveremos as mesmas prisões, as mesmas humilhações, as mesmas vergonhas, em o nome do Senhor Jesus. Fala com Deus. Precisando louve,
Pega o seu propósito e vamos apresentar ao Senhor nesse momento. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento e apresentamos, meu Deus, estas 3 coisas, meu Deus, ou mais, que o nosso povo está hoje apresentando ao Senhor, e nós declaramos que situações pendentes, dívidas, situações desalinhadas, desorganizadas, desajustadas, destruídas, situações doentes, todo espírito de divisão, de separação, contendas, problemas internos, problemas externos, situação na casa, no trabalho, na família, nós declaramos, nós não entraremos em 2025, meu Pai, com estes problemas. Nós declaramos que estas situações ficará em 2024. Acabou o tempo da prisão, acabou os cárceres, acabou, meu Deus, os açoites, acabou, meu Pai, a vergonha, a humilhação, meu Deus, destes problemas estão sendo enterrados, está sendo enterrado em o nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu Pai, ordenar agora que todo demônio que se levantou para destruir o nosso povo, roubar a fé, a alegria, a força, a energia, o foco, roubando o coração, colocando esses sentimentos que vem aprisionando, adoentando essa pessoa, aonde você estiver, você que está roubando a vida dela, você que está roubando a casa, você que está roubando o foco, você que rouba as forças desta pessoa, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, em nome do Senhor Jesus. Você vai olhar agora para o seu propósito, e você vai enxergar que todas essas prisões que você está vivendo aqui, você já recebeu estas vitórias, e eu quero que você, pela fé, enxergue que essas celas foram abertas aqui hoje. Pela fé, eu quero que você veja, pela fé, que acabou, o de repente chegou, o de repente chegou. O de repente chegou na sua vida, o de repente chegou na sua casa, o de repente chegou na sua família, o de repente chegou, eu declaro, o de repente sendo agora acontecendo na sua vida. Eu declaro terremotos acontecendo, a estrutura sendo totalmente abalada destes problemas, essas situações que até hoje tinha poder sobre você, não terá mais poder, não terá mais poder de te prender, não terá mais poder de te segurar, não vai ter mais poder de te humilhar, de te envergonhar, de travar os seus caminhos. No momento que o terremoto aconteceu, você vê, as portas se abriram. Eu quero que você permaneça com seus olhos fechados e me ouvindo. Houve um terremoto tão violento, e os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes todas se soltaram. E uma das correntes, as correntes deles estavam prendendo os pés, e não somente te prende no lugar, mas te estagna no lugar. Eles estavam estagnados também no mesmo lugar, além de estar preso na cela, estava estagnado no mesmo lugar, eles não podiam se mexer. Eu quero que você veja pela fé, essas situações que também estagnavam você no mesmo lugar,
Porque o que adianta? O que adianta as portas da cela ser abertas e você não poder sair delas? Eu quero que pela fé você enxergue também essas situações de dentro, essas cadeias de dentro que te trava, que te intimida. Esse espírito de intimidação, que faz você ter medo até de sair. Você tem medo de viver a tua vitória, de possuir aquilo que Deus te deu. Você vai quebrar isso e vai determinar: eu não aceito mais essa estagnação interna, essas correntes, esses cadeados que travam o meu caminhar. Eram as pernas deles que estavam presas em um tronco, eles não conseguiam se mexer. Acabou o tempo da estagnação. Declara que você sai deste lugar e você nunca mais vai viver esta prisão. Você sai deste lugar e você está vendo já o seu de repente. A partir de hoje você não mais estará preso no mesmo lugar. E pela fé, eu quero que você dê alguns passos e você saia desse lugar do medo, da intimidação e dê alguns passos. Você não vai mais estar nesse lugar. Essas correntes caíram. Não, as portas estão abertas, mas você começa a andar, porque essas correntes não estão mais travando o seu pé, você não está mais vivendo esta trava, você sai do seu lugar, pela fé, como um ato profético, você está mostrando espiritualmente que as correntes caíram, e eu não estou mais preso, eu tenho ousadia, eu tenho coragem, eu tenho poder, eu tenho unção, eu não estou mais do mesmo lugar, eu não estou mais no mesmo lugar, eu saio do meu lugar e eu vou para outro lugar, eu estou indo para outro lugar, eu não estou mais no mesmo lugar, eu estou fora deste lugar, chega de medo, de estagnação, eu não estou mais no mesmo lugar, eu não estou mais no mesmo lugar. Presta atenção. Não ache que é brincadeira que eu estou fazendo. Tem gente que nem saiu do lugar. Olha, pela fé você vai sair e você já vai mudar e sentar em outro lugar a partir de agora até o final do culto. Você não vai mais estar no mesmo lugar. Sai do seu lugar, vai para outro lugar. Eu não sei onde você vai. E assim, eu iria para frente. Você quer ir para algum lugar? Venha para frente. E venha para frente, venha para perto do altar. É assim que você tem que viver. Chegam na igreja, eu sinto perto do altar, porque ali, quanto mais fogo tenho, eu estou mais perto da lareira, mais perto eu chego, e mais perto eu chego perto do altar. Então pela fé, meu Deus, meu Pai, pela fé o de repente acontece. O de repente acontece, meu Deus. E nós, meu Pai, pela fé saímos do nosso lugar. E nós, meu Deus, não estamos mais aprisionados. Declara qual é o nome dessas correntes. Essa corrente tal, ela não está mais me prendendo. Essa corrente tal, ela não está mais me prendendo. Eu sou livre. O meu caminho agora, eu estou livre. Eu estou dando passos, eu estou livre. E nada mais, nenhum medo mais pode me segurar do lado do tronco. Eu não estou mais do lado de tronco morto. Eu me ligo na videira viva. Na videira. Eu ligo na videira. Meu Deus, eu oro, Senhor. Eu oro, meu Pai, eu declaro. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, o nosso povo rompendo aqui hoje. O nosso povo rompendo. Indo para outro patamar, meu Deus. Meu Deus, indo para outro patamar. E não mais, meu Pai, vivendo essa estagnação. Os primeiros que deveriam estar aqui deveriam ser os obreiros.
O nosso povo tem que ter mais fé do que os obreiros. Cheguem perto do altar. Meu Deus. Todos nós, meu Pai, nós declaramos, meu Deus. Meu Pai, nós profetizamos. O nosso povo, Senhor, a partir de hoje, vivendo, meu Pai, em outro patamar, eu declaro, as prisões foram abertas. E o nosso povo está livre! O nosso povo está livre! Não mais vai viver, meu Deus, esta estagnação, essas travas. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, as correntes caíram, as correntes caíram, as celas foram abertas, e o nosso povo está livre! Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos o nosso povo livre. Nós declaramos o nosso povo livre. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo livre. Eu declaro o nosso povo livre. Meu Deus, eu declaro o de repente acontecendo. O de repente acontecendo. Em o nome do Senhor Jesus. Pela fé. Eu acredito tanto. Ouça um pouquinho. Eu acredito tanto no que Deus está fazendo aqui. Eu acredito tanto que Deus está fazendo aqui. A bispa hoje falava. Ouça o que eu estou falando, olha para mim. Ouça, fecha os seus olhos. Ouça. Vocês acham que é simples sair de correntes? Sair de prisões a uma vida. Ouça, fecha os olhos. Deus, Ele está arrancando pessoas de prisões. Deus está arrancando pessoas de prisões que estão uma vida sendo açoitadas. Acabou esse tempo de açoite. Acabou o tempo das travas, das correntes. Em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que neste momento, da mesma forma que a bispa fez aquele dia, para mim é um ato profético, você vai sair daqui com uma vida travada, e eu declaro, você vai atravessar, e do outro lado, você vai sair livre, e todas as correntes que até hoje te impedia, você vai deixar no altar, vai passar pelo altar e vai deixar esta prisão, ela fica neste altar, as correntes vai ficar, porque ela não serve mais para você, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua libertação, as celas sendo abertas, eu declaro você livre de toda prisão emocional, toda prisão do passado, você vivendo essa libertação, receba essa libertação, veja as correntes caindo e as celas sendo abertas, receba essa libertação na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, receba essa libertação na tua vida, veja as celas sendo abertas, e você recebendo essa libertação, esse livramento na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, as celas sendo abertas, e eles vivendo esse livramento, meu Deus, este portal, meu Deus, na vida deles, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro este portal na tua vida, e as correntes caindo, e as celas sendo abertas, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua libertação, as celas sendo abertas, você vivendo essa libertação na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, receba essa libertação, veja as celas sendo abertas na tua vida, receba essa libertação, receba esse livramento, receba essa libertação na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, receba a tua libertação, seja curada, seja livre, veja o Senhor derrubando essas correntes e essas cadeias emocionais caindo por terra, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em o nome do Senhor Jesus.
Meu Deus, eu declaro, meu Deus, as células sendo abertas e ele vivendo, meu Pai, uma libertação. Que toda a cadeia caia por terra, que toda a cadeia caia por terra, meu Deus, e ele vivendo essa libertação, este livramento na vida dele, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro as celas, as correntes caindo e você vivendo essa libertação. Receba o teu livramento, veja as portas sendo abertas na tua vida. Eu declaro e abençoo a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro as portas sendo abertas e você vivendo essa libertação, este livramento na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua libertação, receba esse livramento na tua vida. Veja as celas sendo abertas e as correntes caindo, em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua libertação e veja as correntes abrindo, caindo por terra, e você vivendo essa libertação daquilo que há muito tempo estagnava a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro as celas sendo abertas e você vivendo essa libertação, esse livramento de algo que está há muito tempo na tua vida, caindo por terra, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua libertação e abençoa a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. E abençoa a tua vida e declaro esse livramento, essa libertação. Receba essa cadeia, veja essa cadeia sendo aberta e você recebendo essa libertação, essas correntes caindo por terra, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essas correntes caindo por terra e você vivendo essa libertação. Receba essa libertação na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa libertação na tua vida. Veja as celas sendo abertas e você vivendo esse livramento, essas correntes caindo, essas celas abrindo e você nunca mais vivendo as mesmas coisas, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e declaro você vivendo essa libertação, as celas sendo abertas e você vivendo essa libertação na tua vida. Receba esse livramento, veja as correntes caindo por terra, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, veja as correntes caindo por terra e você recebendo esse livramento, essa libertação na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro as celas sendo abertas e você recebendo esse livramento, essa libertação, esse novo tempo na tua vida. Eu declaro as correntes caindo por terra e você vendo todas as celas que te aprisionava caindo por terra, em nome do Senhor. Eu declaro você livre, rompendo, crescendo, avançando. Eu abençoo a sua vida e declaro, meu Deus, um novo tempo. Meu Deus, o de repente aconteceu na vida do nosso povo. Eu declaro o nosso povo, meu Deus, vivendo o seu de repente hoje, vivendo o seu de repente hoje, meu Deus. Os terremotos estão acontecendo e cadeias estão sendo desativadas. Um novo tempo chegou, já é meia-noite no mundo espiritual e eu declaro um novo tempo, um amanhecer para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pela fé, eu quero que você já veja pela fé, você livre, e todas as correntes que estagnavam a sua vida caída, você não mais vivendo isso, acabou, acabou. Agradeça a Deus nesse momento e fala: meu Deus, obrigado, Senhor, porque hoje eu vivo um novo tempo. Hoje eu vivo um novo tempo. Hoje eu vivo um novo tempo. Meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acredito, meu Pai, no amanhecer que o Senhor está fazendo aqui hoje. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela palavra, pela mensagem. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Continue falando, fazendo, conduzindo. Meu Deus, e que possamos ter, meu Deus, o melhor final de ano da nossa vida. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, que nós nunca vimos tantos testemunhos na nossa vida, na existência do Ministério Mudança de Vida, como nós veremos agora. Meu Deus, será algo incontável em todos os nossos templos. Meu Deus, aqueles que estão aqui, aquele que está na transmissão, meu Deus, e tomou posse, meu Deus, desta
libertação das celas que foram abertas, das correntes caindo, meu Deus, nosso povo vivendo de repente hoje aqui. Muito obrigado, meu Deus, nós chamamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus.